Oi gente, tudo bem? Começando mais um episódio de Por Trás das Evidências. Nesse quadro do canal eu trago para vocês crimes, serial killers, casos de desaparecimento. Se vocês gostam desse tipo de assunto, já curte o vídeo, compartilha com algum amigo, comenta aqui embaixo se você já viu esse caso ou não. Bora começar o episódio de hoje. Hoje eu vou contar para vocês o caso da família Goddard. É válido lembrar que esse caso carece de informações tanto da família, né, os fatos pessoais de cada membro, e também sobre o desaparecimento. Não é um caso tão antigo, ele ocorreu em 1999, mas ele carece sim de algumas informações e também diverge de um site de notícia para outro. Ives Goddard era o pai da família, ele tinha 43 anos e era médico acupunturista, e ele tinha o seu consultório em Caen, na França. A segunda esposa, Marie, e 2 filhos, Marius e Camille, 4 e 6 anos. Era muito dedicado tanto ao seu trabalho quanto à sua família, mas sempre que ele tinha alguma programação com os filhos, que ele queria passar a tarde com os filhos, ele remarcava suas consultas, né, no seu consultório, ele remarcava os seus pacientes para outro dia, para ele poder curtir, né, a tarde com os filhos. Então ele prezava muito a sua família, os seus filhos e as memórias, né, tudo que eles viviam. O último dia de consulta foi no dia 30 de agosto de 1999, numa segunda-feira. Ele fez o seu último dia de consultas e pediu que os pacientes da terça-feira, dia 1º de setembro, fossem remarcados, que ele ia fazer um cruzeiro com a sua família, mais especificamente com seus filhos. Ele aluga um barco, né, que o nome do barco se chamava Nick. Então ele aluga o Nick e diz para o dono do barco que ele ia alugar por 5 dias, pois ele ia fazer um cruzeiro com os filhos, tá? Alguns sites dizem que é com a família que ele foi, e outros sites dizem que ele foi com os filhos, tá? Então a gente vai entender um pouquinho disso mais pra frente. Então ele estaciona a sua van em um porto, compra alguns alimentos, produtos de limpeza para levar para sua viagem, né? E deixa o seu veículo no porto. Então ele vai com seus filhos até o barco e começa então a sua viagem. O barco viajou no norte da costa francesa e tiveram testemunhas sim que viram o barco Nick navegando por ali e viram o Ives e os seus filhos. No primeiro dia da viagem ocorreu tudo bem. Algumas testemunhas que estavam em outros barcos viram o Nick, viram que tinha pessoas lá dentro. No segundo dia, funcionários da alfândega pararam o barco, né, para ver se tinha algum produto legal dentro, se estava acontecendo alguma coisa, para ver se estava tudo bem. E estava tudo bem, nada de suspeito, nem de itens, nem sobre o comportamento da família. E estava só o Ives e os 2 filhos no barco, tá? Então essas testemunhas afirmam isso. No terceiro dia, um vendedor de doces vendeu um waffle para a família e ele também afirma que no barco só estava Ives e as 2 crianças, que não tinha mais ninguém no barco com eles. No último dia da viagem, um barco localizou a 55 quilômetros costa de Ile-de-Bêtes. Então, eles localizaram o barco completamente imóvel e acharam estranho, decidiram ir para perto do barco, né? Os tripulantes decidiram ir para perto do barco para ver o que estava acontecendo, eles precisavam de ajuda. Então, ao chegar no barco, eles só veem uma jaqueta e talões de cheque com o nome de Ives. Então, eles acham isso estranho e chamam. No caso, eles chamaram a Marinha Francesa e eles acharam isso suspeito e estranho. Então eles começaram uma investigação. Exatamente no dia 7 de setembro de 1999, eles fizeram uma inspeção minuciosa no barco e não acharam nada de suspeito, que houve algum tipo de acidente, ou que houve um crime, um sequestro, luta corporal, não tinha nada de suspeito no barco. Sem sinais da família Goddard, a polícia começou a investigar
A van, né, que o Yves deixou estacionada no porto. Então eles encontram nessa van resquícios significativos de sangue. Então eles acham isso suspeito e recolhem para análise, e também doses de morfina também significativas. Então eles também recolhem esse material. Nesse mesmo dia, a polícia também foi na casa dos Goddard e achou resquícios de sangue também, mas nenhum sinal de luta corporal ou de que a casa havia sido roubada. Nada de muito estranho também, somente os resquícios de sangue. A polícia, então, sem mais provas, coloca o Yves como principal suspeito de um suposto assassinato. 11 dias depois, no dia 16 de setembro, um marinheiro encontra um colete salva-vidas no nome do barco Nick. Na semana seguinte que o marinheiro encontrou o colete salva-vidas, um bote inflável também foi encontrado, mas dessa vez em uma praia da Inglaterra com um corte na lâmina da câmara de ar. Nesse mesmo mês, a polícia comprova que o sangue encontrado na van e na casa da família era de Marie, a esposa de Yves. A polícia manteve até o início, até janeiro de 2000, era o principal suspeito de um suposto assassinato, mas nesse mês a polícia descobriu que não era uma opção. Um pescador encontrou uma sacola e nessa sacola tinham itens pessoais de Yves, como roupas, uma bolsa, peças íntimas e ferramentas que pertenciam à família. Então a polícia já descarta esse possível assassinato cometido por Yves. No dia 6 de junho, um barco industrial recolheu um fragmento de crânio, mas eles achavam que podia ser qualquer coisa, não imaginavam que era um pedaço de um crânio, e jogaram de volta ao mar. E no mesmo dia, 4 horas depois, o fragmento foi encontrado e foi mandado para análise. Então a perícia foi feita e foi descoberto que esse pedaço de crânio pertencia à filha mais velha do casal. No ano de 2001, alguns itens da família, principalmente do Yves, foi encontrado como cartões de crédito, itens pessoais, cartões de débito também. Em 2006 foi confirmada a morte de Yves. Um fêmur, que é a parte de cima da perna, e uma tíbia foram encontrados no mar. Então o fêmur é a parte de cima, né, acima do joelho, e a tíbia faz parte da canela, vamos dizer assim. Então foi encontrado esses ossos no mar, foram feitos os exames e constataram que sim, era do Dr. Yves. Logo no início do caso, a polícia teve sim alguns depoimentos de testemunhas. Algumas disseram que viram a família em vários locais, como a África do Sul, Estados Unidos e na Escócia. O dono de um hotel disse que tinha hospedado por algum tempo a família, mas foi logo descartado. Essas testemunhas poderiam ter se confundido, né, o rosto da família com alguém. Enfim, foi constatado que não, que a família não passou nenhum por esses locais que as testemunhas haviam dado depoimento. Em 2011, uma nova suspeita foi adicionada ao caso por um escritor. O assassinato do Dr. Goddard pelo escritor Eric Lamson. Então ele havia publicado um livro com algumas teorias. O livro afirma que sim, houveram razões financeiras para o assassinato da família Goddard. A teoria dele, ele diz que o Yves teria sim uma relação com a máfia italiana. O médico era ativo, Confederação da Defesa dos Comerciantes, artesãos. Ele teria tido atrito com uma das pessoas desse sindicato, mas a polícia não tinha nenhuma prova concreta que afirmasse isso, que levasse eles para essa linha de pensamento, né, alguma coisa mais concreta, que fizesse a polícia afirmar um caminho, uma linha de raciocínio. Tudo era muito vazio, tudo era muito vago, não tinha nada muito concreto do que poderia ter acontecido com a família Goddard. Então, no ano de 2012, o caso foi encerrado, dado como possível acidente ou naufrágio do barco. Tem uma suspeita de que algo teria acontecido com a família intencionalmente, um assassinato ou um sequestro. Foi questionado pelo autor do livro. Ele disse que o promotor do caso talvez teria tido algum tipo de coação ou interferência da máfia, mas que também não foi nada comprovado. Lembrando que o que foi encontrado da Mary foram os resquícios de sangue, não encontraram nenhuma parte do corpo dela, algo marcada dentária, ou cabelo, nada, e nem do filho mais novo, o Marius. Então esse caso ele tem duas teorias, que a família foi assassinada pela máfia italiana e ocorreu algum naufrágio do barco, algum problema em alto mar aconteceu.
Então, esse caso continua sem solução até hoje. Ele foi encerrado como um possível naufrágio, né? Mas vai saber o que aconteceu com essa família, né? Quais causas levaram isso a acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei e até o próximo caso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!